Não, esses 50% não são tarifa, embora ganhe esse nome incorreto. É uma sanção política. Se trata de sanção política. A carta de Trump deixa muito claro a condição primeira, só no fim da carta ele fala de questões comerciais como algo secundário. A condição primeira é que a justiça brasileira desista de continuar o processo contra Bolsonaro. Essa é a questão central. E essa questão não tem nada a ver com comércio, é uma questão política. Portanto, o Brasil está diante de uma ameaça de sanção política dos Estados Unidos. E essa ameaça só pode ser dissolvida no caso de uma negociação de governo para governo. E é muito difícil que seja dissolvida, porque o Brasil não tem como dar aquilo que Donald Trump quer. O Brasil não pode fechar o seu judiciário, desistir da sua soberania política e judicial, porque Donald Trump é um aliado de Jair Bolsonaro. Então o Brasil não pode dar isso. Meus amigos, vamos para mais um vídeo aqui acompanhar o que a turminha aí da Globo News está comentando, e eles bateu o desespero neles. Eles estavam aí todos assanhados, pensando que as narrativas que estavam sendo traçadas entre STF, governo federal e a mídia da Globo, e daria certo de a população brasileira se revoltar contra o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, mas na verdade essa narrativa ela está sendo desmascarada. Está ficando claro a cada dia que passa que isso que o Trump está fazendo é para não permitir que a ditadura no Brasil seja instalada com aí a aliança do governo federal, do STF. Tem ali um juiz que persegue os adversários, persegue a direita brasileira, persegue o Jair Bolsonaro, com o apoio de uma grande parte da mídia brasileira. E isso está ficando escancarado para o mundo. Bateu o desespero na Globo. Vamos acompanhar mais esse vídeo. Se você deixa aqui o seu like já, se inscreva no canal se você não for inscrito, e até o final vou deixar mais um comentário. Que é outro setor bem preocupado, eles falam que o que ficaram muito bem impressionados é que está todo mundo junto. Né? Não é aquela reunião que um puxa para o lado, um puxa para o outro. Eles entenderam que a saída é a negociação. Ninguém fala em reduzir para 30, é 10 como era antes, e tentar negociar até o dia 31 deste mês para evitar que esse cenário pior chegue no dia 1º de agosto. O governo conseguiu hoje, Camarote, o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, essa união, quer dizer, algo que não se via há muito tempo, de todo mundo sair alinhado de uma reunião e saber que a questão econômica está acima de tudo? Desse ponto de vista, sim, Marcelo. Acho que tem um alinhamento, sim. Boa noite a você, boa noite a todos. Existe um alinhamento, sim, em relação ao objetivo de retomar o comércio com os Estados Unidos, né? Isso não ficar interrompido a partir do dia 1º de agosto. E o governo está trabalhando nessa linha. Primeiro, foi importante o governo ouvir o apelo dos empresários, né, do setor produtivo, do agronegócio, ouvir o apelo seguinte: não vamos retaliar, não vamos dobrar a aposta do ponto de vista de retórica política. Não é esse o momento. E o governo entendeu. Não ficar utilizando, no caso, que é um ataque, né, uma sanção imposta pelo Trump ao Brasil, para fazer disso uma disputa política, o que vai só prejudicar ainda mais esse canal já muito estreito de negociação. Então, o que hoje ficou muito acertado diante disso é união de esforços. E de esforços do governo, que tem hoje um poder limitado, um poder muito mais de organização, de liderar, com a figura do Geraldo Alckmin, que tem um perfil conservador e conciliador, ou seja, alguém que pode negociar com mais facilidade com os Estados Unidos, por não ter um perfil anti-americano. Então não tem um perfil mais ideológico, não, é alguém muito experimentado, até como governador poderia dizer isso, para não ficar mordendo iscas e agravar a crise que já existe, porque de vez em quando está saindo, hoje o Trump já falou novamente, ontem foi o segundo escalão que soltou nota em rede social. Então, isso daí o governo brasileiro vai ter que ter sobriedade, que foram as palavras até do presidente Lula. Ontem a gente antecipava aqui, né, que tem que ter sobriedade e firmeza para conduzir essa negociação. Vai dar certo? Eu diria que tem um grau de dificuldade enorme, por isso esse ambiente de desespero que a gente está vendo dos empresários. Cada um fala da manga que não vai ser colhida e dos empregos que vão ser perdidos, outro da questão, uma perda de exportação para esse momento de 150 milhões de dólares em carne bovina. Então é uma situação desesperadora, Marcelo, desesperadora. O que vai se tentar é, primeiro, pressionar o empresariado também americano, então essa interface, para que haja algum tipo de pressão no governo americano, no próprio Trump. E aí sim, abrir um espaço para negociação. O Alckmin faz bem falar, não vamos protelar. Mas se tiver uma margem dos Estados Unidos para ganhar um pouco mais de tempo, é lógico que o governo brasileiro vai aceitar, porque o governo brasileiro não tem força e não é a reciprocidade que vai ser feita, não é uma retaliação, porque o Brasil não tem força para isso. Agora, em último caso, pode ter sim medidas pontuais, principalmente ligadas à propriedade intelectual. A gente já falava aqui há alguns dias em relação, por exemplo, à patente. As patentes, inclusive de medicamentos, suspensão ou até a quebra de patentes. Então, assim, para também não ficar passivo de forma completa, mas
algumas questões, Marcelo, o governo não tem como retaliar, não tem como taxar 50% todas as importações feitas dos Estados Unidos, porque isso acaba prejudicando o próprio país. Ô, Lili, e tudo mais. A Rosana Cerqueira conversou com algumas pessoas que estavam nessa reunião, eu também, e o que você ouve dessas associações de empresários? Quando eles dizem assim, cada um saiu com uma tarefa, principalmente também procurar os clientes dos Estados Unidos para tentar fazer uma pressão. Para ir também pelo lado técnico, a gente sabe, a relação entre governos vai ser Itamaraty, está nas mãos do governo federal. O que a gente pode fazer é conversar com os nossos parceiros tete a tete, por exemplo, o pessoal do calçado, né? Vamos falar com quem compra da gente, para a gente ver se eles podem nos ajudar lá também. Por isso que eles falam que cada um sai com uma tarefa dessa reunião. Pois é, Marcelo, é a coisa de que houve muita sintonia entre os representantes do setor privado e a posição do governo. Aí a gente tem que lembrar que o Geraldo Alckmin, nesse caso, é o homem certo, na hora certa e com perfil certinho para uma negociação complexa como essa. Então, o Alckmin, além de ter essa personalidade negociadora, né, de ter mais diálogo, ele foi governador de São Paulo 3 vezes, ele conhece bem o setor privado, as necessidades do setor privado, as justas reivindicações do setor privado de São Paulo, que afinal das contas é o maior do país e, portanto, o mais atingido, ameaçado por esse tarifaço do Trump. Então, por aí já começou bem. O ambiente já era favorável. A soberania nacional estava pairando, mas o interesse direto também. E você viu que houve coincidência de posições, por exemplo, em não adiar. Alguns setores pensaram em adiar, mas todos concordaram que não. Né? A posição do Alckmin prevaleceu de que não, vamos até o dia 1º e negociar até lá sem protelar uma solução. Essa foi uma coincidência de posições. A segunda questão que eu acho muito importante, essa lei da reciprocidade é um trunfo, uma carta na manga, mas não é para ser usada agora, né? Não é assim, opa, vamos partir para a reciprocidade, porque os Estados Unidos são os Estados Unidos, né? E o Brasil não tem condições de competir em pé de igualdade nessa história. Impõe 50 daqui, a gente impõe 50 de lá. Não funciona. A terceira questão, que eu acho muito importante, é essa. O que o governo está fazendo? O governo Lula está ampliando uma união para tratar dessa questão, para tentar chamar o Trump à razão. Então, o governo vai buscar, primeiro, unir todos os ministérios, uniu os poderes. Vocês viram que, no primeiro momento, a Câmara já, né, louvou pro Trump, etc. Recuou, está quietinha, e os setores privados. E agora é a hora de ampliar a negociação com os outros setores que são muito prejudicados e estão muito ameaçados, que são os setores privados e compradores, importadores dessas matérias-primas e desses produtos brasileiros. O Itamaraty está com uma atuação muito limitada. Por quê? O Donald Trump, por exemplo, acaba de demitir mais de 1.000 funcionários do Departamento de Estado, que é o Itamaraty de lá. Então, a negociação governo a governo está difícil, até porque os funcionários que ficaram não dão uma palavra, um passo, sem vir a determinação do Donald Trump. Se não vier lá de cima, todo mundo está parado. Mas também, além do nosso setor privado, que está em contato direto com os seus compradores nos Estados Unidos, também a diplomacia brasileira está em contato com entidades americanas, com setores fortes importadores de produtos brasileiros e também com o Congresso. E, enfim, é uma união de forças, mas todos eles sabendo que o grande problema é a personalidade e a imprevisibilidade do Donald Trump. E é sobre isso que eu queria até perguntar para o Demétrio, se olhando essas negociações assim, e se olhando esse prazo, você acha que isso tem qual possibilidade de ir para que lado em Demétrio? Você acha que vai conseguir se chegar a um acordo até o dia 31, ou você acha que o Trump vai recuar antes disso? Veja, eu acho que para entender esse cenário, a gente precisa fazer um exercício de rigor com as palavras. Essa reunião de empresários com Geraldo Alckmin não é negociação. Pelo menos no momento não é negociação. Poderia até ser no futuro. É pressão. Se trata de reunir os empresários brasileiros interessados nas exportações aos Estados Unidos e pressionar os empresários americanos que também são prejudicados com esse cenário. Então, não se trata de negociação. Negociação, no caso de tarifas, é uma negociação de governo para governo. Se trata de pressão empresarial, o que não é ruim. Bom, não é ruim não quer dizer que vai dar certo, porque o outro exercício de rigor com as palavras que a gente precisa fazer é dizer, essa tarifa de 50% não deve ser chamada ou batizada como tarifa. É diferente daquela de 10% lá atrás, que é uma tarifa comercial que os Estados Unidos, Trump pretende ou já implantou com todos os países do mundo. Não, esses 50% não são tarifa, embora ganhe esse nome incorreto. É uma sanção política. Se trata de sanção política. A carta de Trump deixa muito claro a condição primeira, só no fim da carta ele fala de questões comerciais como algo secundário.
A condição primeira é que a justiça brasileira desista de continuar o processo contra Bolsonaro. Essa é a questão central. E essa questão não tem nada a ver com comércio, é uma questão política. Portanto, o Brasil está diante de uma ameaça de sanção política dos Estados Unidos. E essa ameaça só pode ser dissolvida no caso de uma negociação de governo para governo. E é muito difícil que seja dissolvida, porque o Brasil não tem como dar aquilo que Donald Trump quer. O Brasil não pode fechar o seu judiciário, desistir da sua soberania política e judicial, porque Donald Trump é um aliado de Jair Bolsonaro. Então, o Brasil não pode dar isso. A única chance de dar certo é se Donald Trump recuar. Mas seria um recuo muito improvável. E muito improvável por quê? Donald Trump teria que engolir a sua condição principal posta na carta. É hora do Brasil pensar, não adotar agora, tá certo? Quando se diz que não é hora de retaliação, mas pensar nas suas retaliações assimétricas e sair correndo em busca de acordos de comércio com outros países. Bom, deixa eu ouvir o pontual, porque a gente está falando, obviamente, de 2 países sobre negociações e a gente sabe que por aí também há preocupação desses setores, né? E eu falei desse combinado de clientes brasileiros trocarem com clientes americanos para que, de alguma forma, isso também por aí tenha algum movimento. Pontual, eu queria ouvir sobre essa possível efetividade. Hoje, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, a Câmara de Comércio é a principal entidade que representa os empresários americanos de todos os setores. Fez uma nota pedindo que os 2 governos façam uma negociação de alto nível para tentar evitar essa tarifa. Foi junto com a AmCham, que é a AmCham Brasil, que é a Câmara de Comércio americana no Brasil. Mostrando que milhares de empresas americanas dependem de produtos importados do Brasil, que tem milhares de empresas americanas que investem no Brasil e que é do interesse dos 2 países resolver essa questão. Agora, o problema é o seguinte, como é que isso chega a Donald Trump? Porque a gente tem visto sempre que o Donald Trump, ele só faz relações, ele não tem um comportamento institucional, ele tem um comportamento pessoal, as relações são pessoais. Ele se entende com líderes de outros países que vão lá visitá-lo e conseguem puxar o saco dele, desculpem a expressão, mas é isso que acontece. E aí ele se entende e as pessoas fazem concessões a ele, aí ele faz concessões, é isso que ele chama de negociação. É uma coisa que tem que ser, o presidente do Brasil teria que ir à Casa Branca para resolver essa questão, senão não vai resolver. Porque isso, mandar uma carta, que nem o Alckmin fez, uma carta que não foi sequer respondida, isso não adianta nada. Ou falar com funcionários subalternos, que o Trump não vai ouvir. Não adianta nada. Então, todo esse esforço, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos é influente, mas duvido muito que o Trump esteja ouvindo a Câmara de Comércio nesse caso. O presidente do Brasil teria que ir lá e apresentar alguma coisa que interesse ao Trump. Hoje eu estava vendo que saiu um documento do representante de comércio dos Estados Unidos. O representante de comércio é que faz essas negociações e o Trump ordenou que ele abrisse uma investigação da seção 305, que é a que permite a imposição de tarifas sobre o Brasil. E aí ele lista, nesse documento, algumas coisas que o Brasil teria que fazer, que vão ser investigadas. Então tem interferência anticorrupção, proteção da liberdade da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, desflorestamento ilegal e discriminação sobre o comércio americano. Enfim, são vários itens que, se o presidente do Brasil pudesse apresentar para o Trump alguma coisa, concessões nessas áreas, isso poderia ser um objeto de uma negociação. Agora, esperar que funcionários subalternos, o secretário do Comércio ou alguém que o Alckmin converse vai resolver alguma coisa, não vai resolver. A União Europeia caiu nessa. A União Europeia ficou negociando com o secretário de Comércio, ficou mandando funcionários subalternos lá para Washington para negociar, e acabou que no sábado o Donald Trump baixou uma tarifa de 30% sobre a União Europeia, que estava esperando 10%. Simplesmente porque não teve uma líder, que é a Ursula von der Leyen, ela não foi a Washington visitar o Trump, ela não foi lá falar com ele. Falta isso. Agora, eu não consigo imaginar o Lula indo ao Salão Oval se expor à possibilidade de ser maltratado pelo Trump, que nem aconteceu com o Zelensky. Mas, infelizmente, o Trump só funciona assim, no relacionamento pessoal. Eu não vejo outro jeito. E complementando o que você está falando, o pontual, hoje o pessoal do Itamaraty estava me dizendo que desde quarta-feira da semana passada, quando a gente viu esse tarifaço sendo anunciado nas redes sociais, não existe uma comunicação oficial entre o governo, o presidente americano e o presidente brasileiro. É o Itamaraty que faz esse meio do caminho, mas por enquanto, como você fala, essa coisa de presidente com presidente, gabinete com gabinete, não está acontecendo. Você vai ali por fora, vai tentando de alguma forma chegar lá, mas oficialmente está tudo como estava até quarta-feira da semana passada. Diga, Demétrio. Não adianta nada. Não, veja, eu ia comentar, mas eu acho que o Pontual já matou a charada. Lula não vai à Casa Branca. E Lula não vai à Casa Branca não porque ele não se dispõe a ir à Casa Branca. Porque ir à Casa Branca hoje é um perigo. Então, Lula não vai correr o risco de ser Zelensky 2. E não é só Lula. Dezenas e dezenas de chefes de Estado não vão correr o risco de ter o tratamento de Zelensky na Casa Branca. Lula não vai.
Bom, o presidente quer falar? Deixa eu voltar aqui que o Camarote fez o sinal. Eu estava virando. Fala, Camarote. Não, e do presidente sul-africano também, né? Ah, sim, lembra que mostrou um vídeo que depois viu que o vídeo não tinha nada a ver com o contexto. Bom, meus amigos, está cada dia mais claro a oposição do Brasil. O Brasil, ele corre um grande risco de sofrer mais sanções. Não é taxação, é sanção. Sanção por estar alinhado a ditaduras mundiais. Ditaduras essas, China, principalmente o Irã e a Rússia. O Brasil, o Donald Trump está estudando mais uma forma de sancionar o Brasil pela aproximação de ditaduras, de estar ajudando a Rússia, de ser o porta-voz. O Lula está sendo porta-voz do BRICS, coisas que a Rússia não tem. A Rússia, a China, o Irã, não tem, a Nicarágua, não tem coragem de falar. O Lula quer ser o porta-voz deles, fala, e por conta de todas essas falas do Lula atacando as democracias do mundo, vai ter mais e mais sanções. O Brasil está sendo hoje observado, o mundo observa o Brasil com mau olho, porque não enxerga mais um país que tem uma democracia forte, uma liberdade, onde as pessoas, se forem ser julgadas, tenham direito de se defender, não tenha juízes imparciais que perseguem os seus opositores. Então é hora da direita, de nós de direita, se unir. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Deixa aqui o seu apoio ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Se você não for inscrito no canal, é muito importante você fortalecer esse canal de direita. Se inscreva no canal e deixa aqui o seu like. Até o próximo vídeo.